3, 2, 1. Já tá no ar? Gente, oi, boa noite, seguidores de Rogério Carvalho, que está aqui comigo. A gente prometeu e cumpriu, 8 horas da noite, às quintas-feiras, tem live, isso mesmo, ele está aqui na casa dele, na varanda dele. Tem uma galera aqui com a gente, mas eu sei que o mais importante é você aí de casa participando com a gente, porque você quer interagir com as pessoas, né, Rogério? Muito, estou aqui pronto para ouvir, para interagir, para saber o que as pessoas pensam, o que elas querem saber de mim, saber do pré-candidato ao Senado. E aí a gente começa falando dessa ação que a gente está fazendo, que é a Caravana Lula Livre. É vocês que a gente já visitou, foram 26 cidades, cada uma com um carinho danado, não só pelo nosso presidente Lula, mas também por Rogério. Como é que é? Como é que foi essa história? Já vamos começar falando de Caravana Lula Livre, para que as pessoas que estão aí online, eu sei que é feriadão, todo mundo na preguiça, mas também tem aquelas pessoas que estão bastante interessadas em te conhecer um pouco mais. E aí, vamos falar da caravana. Como é que foi essa história? Assim, o Lula deu essa missão. Que missão difícil, hein? O Lula pediu para que a gente pudesse levar a mensagem dele e poder estar em todos os lugares, levando a mensagem de um país que cabe e que pode cuidar de todos os brasileiros. Nós sabemos que o nosso país é rico, é um país que tem todas as condições de cuidar de todas as pessoas, cuidar de quem está desempregado, cuidar de quem precisa de emprego, cuidar da juventude que precisa e quer estudar e quer fazer uma universidade. Ou seja, essa mensagem do Lula, ela precisa ser levada a todas as pessoas e é isso que a gente está fazendo na Caravana Lula Livre. Agora te surpreendeu a gente chegar nas cidades? Eu estou falando a gente porque também estou lá, estou vendo de perto. A alegria, gente, é algo impressionante. Te surpreendeu essa alegria, esse amor todo? Porque as pessoas chegam assim, na zona rural, as pessoas chegam a chorar, gente, chorar de saudade de Lula. Você já esperava isso? A gente percebe uma gratidão muito grande da população, principalmente dos mais pobres, porque se imagine uma pessoa que viveu na escuridão toda a vida, né? Ter energia elétrica em casa, poder ter uma televisão, poder ter uma máquina forrageira, poder melhorar as suas condições de trabalho, inclusive, né? Então, a gente sente a gratidão das pessoas, as pessoas que passavam fome, que passaram a ter acesso ao Bolsa Família, as pessoas que tinham o sonho de ver um filho na universidade, você vê vários trabalhadores rurais com filhos fazendo universidade, ou pelo ProUni, ou pelo FIES, ou numa universidade pública, em Glória, como a gente viu, vários exemplos. Em todos os lugares que a gente passou, a gente sentiu essa gratidão, né? Um sentimento de gratidão muito grande da população, de uma maneira geral, por Lula. É impressionante a força, a energia e o que ele representa do ponto de vista de projeto para o Brasil e para o nosso Estado, e principalmente para a população mais pobre do nosso país. Olha, e as pessoas estão começando a entrar. Eu quero falar um pouco mais de caravana, porque eu tenho uma impressão muito boa, que eu quero que você fale comigo também. Na verdade, trazer isso para as pessoas, para que quem ainda não teve a caravana na sua cidade, que ela participe, que ela venha com a gente. Tem uma galera já entrando, eu já estou vendo aqui, muita gente te dando saudação. O Sivaldo, boa noite, meu futuro senador, estamos juntos nessa caminhada. O Jailson Lisboa, boa noite, futuro senador de Sergipe. Riachão do Dantas está com o Rogério Carvalho. É bom, né? É muito bom também perceber que as pessoas vibram com a nossa passagem e esperam muito dos políticos. Infelizmente, e apesar dos políticos estarem muito desgastados, ainda há fé, né, que alguém possa representar com dignidade, que possa levar a voz dos sergipanos para o Congresso Nacional, para Brasília, e que lá defenda de fato os interesses da maioria da população, que defenda os interesses que mudem a vida, que mude a vida das pessoas. As pessoas querem parlamentares e políticos que cumpram o verdadeiro papel do político, que é mudar a vida das pessoas. Por falar nisso, já começam as perguntas aqui, mas eu já vou trazer da gente mesmo, para que as pessoas entendam. Existe uma descrença nos políticos, mas você está disposto a construir um projeto que começou
lá atrás, o próprio presidente Lula, com a presidente Dilma, aqui em Sergipe, com o Marcelo dela, você está pronto para isso, né? A gente nunca está 100% pronto, né? Mas a gente vai se preparando. Na medida em que você vai interagindo com as pessoas, você interage com sinceridade, com amor, e você faz dessa atividade uma atividade de amor, né? Você vai se preparando, você vai se aproximando das pessoas, se aproximando do que as pessoas, do sentimento das pessoas, e você passa não só a representar a pessoa, mas a representar aquele sentimento que ela gostaria de ter como voz, como atitude no Congresso Nacional. E o Senado da República é um espaço muito importante que um parlamentar, que um senador pode levar não só ideias, mas também esse sentimento mais profundo que motiva, que mobiliza as pessoas a ainda acreditarem, apesar de tudo, nos políticos e na política. Eu acho que o povo acredita em você, hein? Ó, tanta gente aqui falando. Eu vou começar com uma pergunta, porque a gente tem meia hora de live, gente. Mas todas as quintas, às 8 da noite, a gente tem um encontro aqui nessa varanda. Ó, tá fresca, tá aqui no feriadão, bom danado. Ó, Roberto Melo Santos, ele pergunta para você, Rogério, o que você pensa dessas manifestações? A gente passou um sufoco danado, né, com essa questão da gasolina, muita gente brigando e dizendo, não deve abastecer, faltou gasolina, a gente viu filas, um caos. Sim. Né? O que você acha dessas manifestações? Bom, primeiro, um problema muito que reflete o modo como o governo Temer tem lidado com a Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública, metade mais um das ações da Petrobras é do governo, então o governo deveria fazer da Petrobras um instrumento de desenvolvimento, um instrumento de alavancagem do nosso país, um instrumento para fazer o nosso país crescer, fazer a nossa economia se desenvolver. E o que a gente tem visto é o governo preocupado em produzir resultados e dividendos para distribuir com os acionistas privados. Então, o que nós estamos vendo é a consequência de uma política desastrosa que coloca a empresa a serviço não do Brasil, não do desenvolvimento, dos investimentos que o país precisa, mas a serviço dos acionistas privados que querem aumentar os seus lucros, aumentando o preço da gasolina, aumentando o preço do diesel. Então, a manifestação, ela reflete, na verdade, a desestruturação e o desmonte do país que a gente está percebendo, e acredito que a população está percebendo isso, está vendo que não é só o aumento, é o desmonte de um país, desmonte da rede de proteção social, desmonte de uma empresa que alavancava a economia. Todos os lugares onde a Petrobras estava, trazia desenvolvimento, emprego, renda, melhorava a vida das pessoas. E agora ela é um instrumento de paralisação do país, de empobrecimento das pessoas. A gente vive a política em que quem tem R$1 tem que dar riqueza para quem tem 1 milhão, que são os acionistas privados da Petrobras. Isso é muito ruim. O que a gente via no governo Lula e Dilma é que o barril de petróleo às vezes subia, mas o preço ele era segurado ali, né? Existia uma preocupação com o povo, um pensamento para que a população não passasse pelo que a gente está passando hoje. Na verdade, a política de preços, ela não necessariamente ela precisa acompanhar o preço do petróleo, até porque o preço do barril do petróleo é mais de $100 e a gasolina era R$2,50, certo? Portanto, e a Petrobras tinha lucro, e a Petrobras era uma empresa que funcionava e que fazia investimentos em todo o país. Por exemplo, a indústria naval, ela se desenvolveu, gerou mais de 300 mil empregos, graças a uma política de fazer da Petrobras um instrumento de desenvolvimento do país. E o que a gente está vendo é que ela hoje está exclusivamente a serviço dos acionistas privados. O Pedro Parente, que ninguém conseguiu mexer, estão mexendo, na verdade, na tributação. Né? A gasolina está mais cara. Estão mexendo na tributação e criando problemas para os estados e os municípios que já estão em situação difícil. E é preciso perguntar os parlamentares que estão lá por que não tensionar para que haja uma mudança da política de composição dos preços e não retirar recursos que já são escassos
que sustentam os municípios, os estados, sustentam a saúde, a educação e todos os programas sociais que dependem da arrecadação de PIS, COFINS, que são fundamentais para os estados e municípios. E agora a proposta do governo, a gente numa fase que precisa rever o Pacto Federativo, né, a gente ainda apertando ainda mais os municípios que já estão em dificuldade de pagar salário, de manter merenda escolar, de manter os poucos programas e a pouca rede de proteção social que tem os municípios e os estados, colocando em dificuldade os governos municipais e estaduais. Olha, eu tô de cabeça baixa porque eu tô vendo toda hora vem alguém, meu senador, amor danado. Mas eu vou fazer uma pergunta da Joana. Ela fala, Rogério, por que você deve ser considerado como novo, já que está já há alguns anos na política? O que está de diferente agora? O novo não necessariamente é o que aparece, né? O novo é o que você propõe, é o seu propósito, né? Acho uma nova construção. Na verdade, você tem que ter um propósito que dialogue com o momento que a população vive, que o país vive. O novo é no sentido do que vai ser apresentado para mudar essa situação, para trazer tranquilidade, para trazer prosperidade, para melhorar a vida das pessoas. A função, como disse o Papa Francisco, de um político, é uma função muito nobre e é uma função de levar, né, mudanças que melhorem a vida das pessoas. Então, a novidade está em ter o que apresentar, o que fazer para melhorar a vida das pessoas. E aí tem gente querendo saber um pouco mais da sua vida, porque a gente quer mostrar tudo sobre o Rogério. Subindo, ó. Dá para ver ali do lado, só que os dois aqui são cegos, hein? Ó, revelação, os dois cegos, a gente vem aqui pro celular, porque é assim mesmo. Rogério, você vive de quê? Você trabalha com quê? A pergunta é do Matias. Matias, eu sou professor da Universidade Federal de Sergipe, sou professor do curso de Medicina desde 2008, sou médico fiscal do Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, cedido ao governo do Estado. Então, sou funcionário público federal, tenho 2 vínculos federais e trabalho nesses vínculos, um desde 1996 e o outro desde 2006. Você acredita, gente? Ele é professor. Todas as quartas-feiras está lá os alunos. Quartas-feiras e quintas-feiras, depois que o curso começa, a gente prepara os alunos para levar no serviço de saúde. Então, são as quartas e quintas-feiras pela manhã. A gente vai mostrar com o meu professor Rogério, mas eu vou deixar para depois, porque é live, só tem meia horinha e tem muita gente perguntando. Tá. Aí eu vou para uma próxima pergunta, Rogério. Espero que você traga emendas para Poço Verde. Pergunta de Meire dos Santos. Poço Verde está no seu coração? Poço Verde, Simão Dias, passamos com a caravana em Poço Verde, foi uma alegria enorme. Aquela população sabe a importância que teve os programas sociais. É importante as emendas, mas é mais importante políticas que leve a distribuição de riqueza diretamente para as pessoas. Por exemplo, o cartão do Bolsa Família. Foi uma iniciativa que empoderou as mulheres, porque quando o presidente Lula coloca o cartão como um complemento de renda para as famílias que não tinham renda suficiente para ter dignidade, para comer, para vestir, né? Ele coloca nas mãos das mulheres, dando a ela o poder necessário para cuidar da alimentação, da saúde e da educação dos seus filhos e cuidar de toda a família com o empoderamento das mulheres, que é fundamental para a gente promover uma mudança de fato significativa na estrutura da sociedade. As mulheres empoderadas, elas melhoram, né, o desempenho de toda a família. Quando as mulheres estudam, os filhos estudam mais. Quando as mulheres estudam, elas amamentam mais tempo. Quando as mulheres estudam, a mortalidade infantil é menor. Quando as mulheres são empoderadas, melhora o desempenho e a vida de toda a família. Por isso, é importante a emenda, mas é importante a gente pensar em programas que distribuam a riqueza, como, por exemplo, o Bolsa Família, uma política de aposentadoria que garanta o benefício sem restrições, retiram
quem tem o direito e o tempo de vida, de trabalho já acumulado, que possa ser beneficiário da aposentadoria. E a aposentadoria ela é distribuída no Brasil inteiro, independente se é em Sergipe, se é na Bahia, se é em São Paulo, em qualquer lugar do país o dinheiro vai chegar e vai aquecer a economia e vai mudar. Agora, o Senado e o senador têm uma preocupação com projetos mais estruturantes, né? Como, por exemplo, a BR-101, que está parada há quase 3 décadas. E a gente não vê ninguém. Pois é, a gente não vê as pessoas falando. Por exemplo, uma mudez. Levar gás natural para todas as regiões do estado, para promover e estimular a criação de novas empresas, novas indústrias, para gerar emprego, renda, ter crédito para os empreendedores poderem criar novas oportunidades de negócio, novos empresários, mais emprego, mais renda. Isso faz a diferença e isso muda efetivamente a vida das pessoas. Isso é novo, né? Sim. Isso é transformador, porque é fundamental que as pessoas elas tenham autonomia para tocar a sua vida, que elas tenham a liberdade de criar, de empreender, de fazer diferente e dar um rumo à sua vida a partir da sua própria energia, a partir das suas próprias capacidades. E os governos precisam olhar mais para as pessoas de uma maneira geral e dar as condições para que elas possam serem protagonistas da sua prosperidade e da melhoria da sua vida. Então, cabe à política e aos políticos trabalhar nessa direção. Olha, eu sou testemunha. No Dia das Mães, a gente passou por uma cidade, eu não me lembro qual, porque a lista é enorme. São 26 cidades, gente, não dá para lembrar todas. Mas teve uma senhora com a criança nos braços e ela falou: hoje meu Dia das Mães não está como antes. O meu Bolsa Família cortaram e isso faz muita diferença na minha vida. Isso as pessoas não entendem, acham que sei lá, a gente está usando essa situação. Não, lá onde a pobreza existe, onde as pessoas necessitam, isso é real. Esse empoderamento ele é necessário, as pessoas precisam ter consciência disso, né, Rogério? Precisa. É preciso que quem está na política, quem se propõe a ser candidato, quem se propõe a exercer mandato, crie formas de levar e de promover o desenvolvimento. Mas enquanto o desenvolvimento não chega, as pessoas vão morrer de fome, não. As pessoas vão viver a indignidade de ver o filho passar fome, de ver não ter o que comer em casa. Isso não cabe para um país tão rico e tão grande como o Brasil. Pois é. Não vou ficar rendendo as nossas conversas aqui, não, porque tem tanta gente perguntando. Eu queria dar oi para o pessoal, agradecer a participação, os internautas, os seguidores já admiram, mas essa interação ela é muito importante, não é, Rogério? Sim, fundamental. Vamos lá. Rogério, o PT não pensa em ter um candidato a governador? Quem pergunta é o Guilherme. Olha, tem uma parte do PT que defende a hipótese do PT lançar um candidato ao governo do Estado. Mas a gente faz parte de um grupo político e esse grupo já escolheu um candidato, que é Belivaldo Chagas, e o PT faz parte desse grupo político. Deda foi governador, depois Jackson, agora Belivaldo, e a gente entende que neste momento compor o governo, ganhar a eleição do Estado, mas ter representação em Brasília para mudar os rumos do nosso país e reorganizar, ajudar a reorganizar o nosso país, talvez seja a tarefa política mais relevante dessa eleição, que é a gente retomar a rede de proteção social, retomar o crescimento com novas ideias, né? E o que eu chamo de novas ideias, por exemplo, nós devemos pensar como promover o desenvolvimento regional e como uma cidade como Itabaiana, que tem 400 fábricas, como é que uma cidade como esta não tem um programa específico para estimular o crescimento dessas fábricas, dos setores? A cidade de Lagarto, por exemplo, poderia ter mais fábricas, a cidade de Socorro poderia ter outras indústrias chegando, né? E nas cidades que têm uma atividade agrícola, poderia ter
agroindústrias agregando valor, gerando emprego, riqueza e prosperidade para as pessoas. Então, neste momento, a disputa do Senado ela é fundamental para que a gente possa levar novas ideias e fazer o nosso país retomar o caminho da inclusão e cuidar de todos os brasileiros. Esse país não pode se fechar e trabalhar para uma minoria, ele tem que trabalhar para a maioria. Exato. E exatamente com essa aposta, eu vou pegar aqui ó, na nossa tela, Manuel Siqueira fala, vamos dar uma cara dinâmica ao Senado. Ele está te dando um voto de confiança, hein? Muito obrigado. Vamos lá, vou seguir aqui com as perguntas. Rogério, vamos agora entrar numa parte delicada, mas que toda hora parece que batem, e agora é a hora de cara a cara, ele responder para você. Vou lá, através do Alan Moura. Rogério, sobre o seu processo, responda aí essa questão da improbidade administrativa. Bom, eu fui secretário, todos sabem, e eu paguei uma conta de energia em 2007, no terceiro mês de governo, e eram contas do governo anterior e dos primeiros 2 meses de 2007. Chegou para mim a conta de energia que a gente precisava pagar, porque precisava ampliar a carga do hospital, que a gente estava ampliando uma ala para tirar as pessoas do corredor, para tirar as pessoas do chão, né, que estava uma situação muito caótica. Então, obviamente que quando chegou para mim, eu disse, pague a conta. E, infelizmente, natural, né? Natural, porque tinha uma prioridade, tinha uma emergência, que era ampliar a carga para poder iniciar o funcionamento de uma nova ala no hospital. Então, em função disso, eu paguei a multa. Ao pagar a multa, teve uma glosa e, por conta disso, eu respondo a um processo que não é doloso, ou seja, não tem desvio de recurso, não tem nada disso, é uma ação culposa, né? Porque eu não tive a intenção e não me beneficiei daquilo, e que foi produzido por terceiros, não foi diretamente por mim, mas como secretário, acabei e estou respondendo por isso, e acredito que o STJ deve reformar a sentença e ficar tudo tranquilo, se Deus quiser. Veja, não é querendo encher a sua sardinha, mas, poxa, quem faria diferente, hein, gente? Você tem ali um use que quem vivenciei como repórter, a gente via um cenário de guerra, quem não se sensibilizaria com aquela situação, com aquelas pessoas doentes, à beira da morte, e não vai pagar uma conta para poder fazer a coisa funcionar? Você sabe que eu respondi um outro processo, porque numa situação emergencial, uma pessoa que tinha sofrido um acidente, tinha uma lesão do trigêmeo e precisava de uma pinça específica. E a gente comprou por emergência e eu respondi um processo no STF por conta disso, porque comprei emergencialmente uma pinça para aliviar a dor e o sofrimento de uma pessoa. Quem exerce cargo de secretário de Estado, secretário municipal, corre determinados riscos e a gente se expõe e a vida vale qualquer preço. A gente entende a legislação, sabe que precisa ser cumprida, mas tem casos e casos, é preciso a gente ter essa consciência. E eu deixo esse questionamento para você, internauta, hein? Já que a gente está nesse papo sincero, cara a cara, pensa sobre isso, né? Pensa sobre isso, não faz aquele julgamento, não aponta, porque às vezes você não conhece o Rogério e fica nesse pensamento que não é bem a verdade. Mas vamos seguir com as perguntas. Vamos seguir com as perguntas. Rogério, como é que você avalia a corrida presidencial com Lula preso? Veja, Lula é candidatíssimo. Com Lula preso e liderando as pesquisas e as ameaças do fascismo e neoliberalismo. Apoiará Ciro Gomes se ele for para um segundo turno contra Bolsonaro? Você pedirá voto nulo? Apoiará Ciro? Pergunta de Vanderlei Nunes. Vanderlei, nós temos um candidato que é Lula. Lula é inocente, não foi provado nada contra ele, as provas não aparecem e nós vamos insistir até o fim com uma candidatura do Lula. O TSE decidiu essa semana que não pode impedir o registro da candidatura de Lula. Lula vai registrar sua candidatura no dia 15 de agosto, vai ser candidato, deve ter um julgamento, e o PT deve apresentar, se a gente não conseguir reverter
O PT terá candidato à presidência da República e é Lula até o último momento, porque é um sentimento, a democracia precisa, e era importante que a gente entendesse que a democracia se faz com a vontade da maioria. E neste momento, a população escolheu Lula como candidato. Pelo menos um candidato a população já escolheu para colocar para o debate. Seria fundamental que a gente pudesse ter os candidatos se colocando para o debate para dar oportunidade à sociedade de escolher o melhor caminho para o Brasil. Já vou eu, Lula livre! Mas, ó, por falar em Lula livre, a caravana, sempre a caravana, os internautas aqui pedindo, os seguidores de Rogério Carvalho pedindo a caravana em Tobias Barreto. A caravana vai para Tobias Barreto? Vai. A gente tem são muitas cidades, então a gente faz roteiros que seguem um eixo rodoviário. Então, mas depois do início da Copa, lá para julho, a gente deve chegar. Não, a gente vai continuar até o dia 16 e depois dos festejos juninos a gente retoma indo para cidades que a gente ainda não conseguiu. Então, Tobias Barreto separa a camisa vermelha, a bandeira, a festa, porque a caravana vai chegar e a gente quer toda essa alegria, né? Rogério, tem mais perguntas. Vamos agradecer mais uma vez a esses seguidores. Olha, ali está a minha cachorra, tá vendo? Ah, Puca! Olha, a gente também, ela fica no meu pé, tá vendo? a companheira de Rogério Carvalho é Puca. Quanto tempo você está com ela, hein? A Puca tem 10 anos. 10 anos, uma década. Quem gosta de animal, ó. Quem não conhece Rogério Carvalho não sabia dessa proeza. Você defende a bandeira dos animais, né, Rogério? Eu defendo a bandeira do amor, né? Então, vamos seguir pergunta? Rogério, poxa, não sei se... Eu acho que... Vou fazer a pergunta do Henrique, mas eu acho que ele não endereçou bem. Você não pensa em ser candidato a prefeito de Aracaju? Não, a primeira eleição para prefeito é em 2020, acabamos de eleger um prefeito, né? Neste momento, eu tenho uma disposição, um desejo de retomar um mandato que, acredito, foi retirado na eleição passada. Eu tive 46% dos votos, todos sabem da divulgação de pesquisas que não refletiam a vontade do eleitor. Todos sabem também que muitos eleitores não foram votar, desestimulados em função do resultado das pesquisas. Erradas. E eu tenho um desejo de ir para o Senado, dar voz ao meu Estado, poder dar energia naquele espaço e representar esse sentimento do povo de Sergipe, as vontades do povo de Sergipe, está lá fazendo um trabalho para ajudar a gente mudar a cara do nosso país e melhorar a vida dos sergipanos. Então, exatamente com todas essas palavras, esse conteúdo que você está passando aí para os nossos seguidores, tem muita gente batendo palma, enaltecendo e já pedindo políticas públicas. Olha, deixa eu vir aqui. Tem o William Fonseca, do Augusto Franco. Rogério, espero que você traga políticas públicas para Aracaju e ajude a saúde do nosso estado, diminuindo a fila de espera de exames e consultas. Parece uma novela, né? Que não se encerra, Rogério. Precisa modernizar muito. Veja, nós fizemos muitos investimentos na Prefeitura de Aracaju entre 2001 e 2006. A gente reconstruiu e construímos uma rede consistente, SAMU, as clínicas de saúde da família em todos os bairros, Zona Norte, Zona Sul, os 2 centros de especialidade, Centro de Referência ao Trabalhador, Farmácia Popular. Fizemos uma rede em Aracaju. E no estado construímos a estrutura de hospitais regionais, duplicamos o USE. Agora, na saúde, a gente precisa fazer investimentos contínuos. Você não pode parar de fazer investimento. Infelizmente, a gente precisa ter mais recursos para a saúde e a gente precisa repensar o modo como a gente atende as pessoas. A gente não pode deixar mais as pessoas correndo atrás de um exame, atrás de um tratamento. A gente precisa oferecer para elas a coisa já pronta. Fazer o diagnóstico,
tem uma suspeita diagnóstica, poder levar essa pessoa num centro, fazer tudo o que precisa ser feito, dar o diagnóstico e estabelecer a conduta de imediato, para a gente diminuir o sofrimento, tratar as pessoas. Nós temos hoje milhares de pessoas na fila precisando de cirurgia, de tratamento, e isso é muito desumano e a gente precisa mudar essa situação. E eu, quando estive em Brasília, fui relator do programa Mais Médicos, que mudou, né, a situação. Nós conseguimos levar médicos para mais de 4 mil cidades e foram inicialmente 18 mil médicos, que agora são médicos brasileiros que estão ocupando essas vagas. Precisa ampliar o programa Mais Médicos, a gente precisa criar centros diagnósticos resolutivos, sob a forma de circuito. A pessoa chega de manhã, sai de tarde com o seu diagnóstico, com o seu tratamento definido, para poder dar mais segurança e tranquilidade às pessoas. Olha, meia horinha passa tão rápido, tantas perguntas. Eu vou deixar uma pergunta no ar para o nosso seguidor marcar na agenda, na próxima quinta-feira, 8 horas da noite, está aqui com a gente de novo. Essa pergunta: por que você quer ser senador? Mas eu não vou deixar você responder, não. Quer deixar um recado para essas pessoas que estiveram conosco? Muita gente batendo palma, aplaudindo, dando esse voto para você, essa confiança. Que recado você passa para eles? Eu quero agradecer o carinho de todas as pessoas que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero agradecer o carinho das pessoas que têm nos recebido nas cidades com a caravana. Agradecer em nome de Lula a solidariedade que ele tem recebido. E quero deixar para vocês de que nós precisamos fazer da política um instrumento de amor verdadeiro, profundo, de compaixão, porque isso deve conduzir a gente na formulação das políticas, no trabalho. Isso faz e fará muita diferença se nós colocarmos esses sentimentos na elaboração, na formulação, na defesa dos projetos políticos que o Brasil precisa. Ok, muito obrigada. Eu vou deixar um abraço, que eu acho que você também vai deixar esse abraço para a prefeita Vera, que a gente teve ontem lá em Aparecida. Que é um exemplo de uma pessoa que vive a cidade dela e que trabalha com muito amor, e por isso ela é muito querida na cidade dela. Vera, um abraço, obrigado pela recepção calorosa que você nos deu ontem. Ok. Obrigada, Rogério. Eu vou encerrar Você Malvada. Quinta-feira, 8 horas da noite, a gente volta com essa pergunta: por que você quer ser senador? E as pessoas com certeza vão estar aqui ligadinho no Cara a Cara com Rogério Carvalho. Um beijinho. Tchau. Beijo.